Graça e paz, igreja do avivamento. Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Diga eu. Que bom, gente, estar aqui com vocês mais uma noite de domingo. As nossas noites de domingo são mais do que especial, sim ou não? Bata na palma da mão da pessoa que está do teu lado e diz glória. Amém ou não amém? Glória a Deus, gente. Passei 3 dias de cama, na verdade foi de rede, né? Estou um pouquinho fanho ainda. Passei 3 dias assim, para me recuperar mesmo, para estar aqui com vocês, para honrá-los. E honrar o nosso Deus estando junto aqui com você nessa noite. Mas foi 3 dias, só água, vitamina, me cuidando, né? Estudando, aproveitando para estudar, mas ainda para a gente estar aqui. Mas ainda estou um pouquinho fanho. Você está vendo que, quem está percebendo que a voz está diferente? Levanta a mão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: é na fraqueza. Diga, é na impossibilidade. Diga, é na incapacidade que o poder do Espírito se manifesta. Diga amém. Amém? Então é quando tem tudo para não dar certo, que você tem que crer que vai dar certo. É quando você achar que você não pode, que você tem que nutrir a certeza de que você vai conseguir. Por quê? Porque você caminha, gente, na contramão da sabedoria humana. A sabedoria de Deus caminha na contramão da sabedoria do homem. Quando o homem diz que não dá, Deus diz dá. Quando o homem diz para, Deus diz marcha. Oh, glória! Quando o homem diz foge, Deus diz sai de trás das malhadas. Aleluia! Oh, aleluia! Quando o homem diz desiste, acabou para você, Deus diz olha, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque ainda nem começou. A jornada que eu tenho contigo é longa, é grande. Eita! Ah, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, varão valoroso, diz o Senhor para você. Senhor, mas a minha casa é a mais pobre. Ah, eu sou contigo. Oh, glória. Amém ou não amém, gente? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: para cada desculpa humana existe uma solução divina. Anota essa aqui veio fresquinho do forno do céu. Ah, amém, irmã Gisolda? Eita, oh glória. Evanice, benção. Eu já me esqueci, vocês têm que anotar na hora, gente. Depois vocês vão ter que assistir a live aí, estão pedindo para repetir. Para cada desculpa humana existe uma solução divina, né? Acho que foi isso. Escreve, o pastor Vanks gosta, né? Ah, glória, gente. Quem está enfrentando situações desafiadoras na vida, levanta a mão e diz eu. Ó, escuta. Todas as vezes que você pender aqui para o humano, todas as vezes que você pender para o humano, você vai querer desistir. Por quê? Você vai ter uma desculpa aqui, para não dar certo, para não conseguir, para retroceder, sabe, gente? Sabe você que tem aquela ideia que Deus deu, que você disse assim, cara, isso aqui tem tudo para dar certo, tem tudo para, não é? Projetos que Deus te deu, sonhos que Deus colocou no teu coração, mas quando você entra no humano, você é paralisado, porque não está fácil, né? Esse período de pandemia, de crise, olha, e se você tem filhos então, meu Deus, e aí é que vem no coração mesmo as desculpas, gente. Aí você tem que acionar a chave de sabedoria do apóstolo Paulo. Eu não caminho pela vista, eu caminho pela fé. Para cada desculpa humana, existe uma solução divina. Quem recebe essa palavra, gente? Amém? Então, é você que decide. Ou caminha pela vista, as desculpas, ou caminha pela fé, soluções divinas. Vai vir do trono de Deus, solução.
Se você conecta com o trono, vai vir solução. Deus vai abrir portas, irmãos. Isso é o Kairos, tá? Quando você caminha no humano, você caminha no Cronos. É o tempo do homem. Ok? Abaixo do sol está lá a mortandade do Salmo 91. Já já eu começo a pregar, tá bom, crente? Quem veio aqui para ouvir Deus falar, diga amém. Então já já eu começo a pregar. Preparei uma pregação que dá 5 horas, pastor Iranildo. Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu tenho que ficar pregando, fazendo seminário após seminário. Eu vou pregar só 10% da ministração. Aí eu começo a ministração, aí estou falando aqui coisas que não tem nada a ver com o que foi preparado. Aí quando eu começar, 2 horas da manhã, a gente está na metade da pregação. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então você que está vindo todo domingo, você já entende o que eu estou ensinando aqui. Se você não entende, fica tranquilo, Deus vai falar com você. Presta atenção, é tudo a mesma coisa, ó. Mundo natural, ok? E mundo, o que, gente? Espiritual. Você que está vindo os domingos, você já sabe quando eu faço essa divisão aqui. Mundo natural e mundo espiritual. Mundo natural tem um tempo. Qual que é o tempo do mundo natural? Cronos. É o tempo humano. Estou fazendo aqui só uma recapitulação para você, tá? Mundo espiritual. Qual que é o tempo, gente? Qual que é o tempo? É o Kairos ou o Aionos. Ok? Ok, gente? Tempo, o mundo natural do tempo é o Cronos, é o que está abaixo do sol, porque está escrito. Tudo, existe tempo para tudo debaixo do sol. Então, se existe um tempo abaixo do sol, existe um tempo acima do sol. O tempo abaixo do sol é o tempo Cronos, é o tempo do homem. Que hora você se alegra, hora você chora, hora você abraça, hora você deixa de abraçar. Não é isso que está escrito lá em Eclesiastes? Sim ou não, gente? Ok? Esse tempo abaixo do sol tem até a mortandade que assola ao meio-dia. Quem já leu o Salmo 91 aqui, levanta a mão e diz glória a Deus. Mas, eu não sei se você sabe, mas isso é estatística no mundo todo. O horário de meio-dia é o horário que mais acontece coisa ruim, que mais morre gente, que mais acontece coisa ruim, que mais pessoas desistem da própria vida. É esse horário de meio-dia. Existe uma mortandade que assola ao meio-dia, debaixo do sol, nesse tempo humano, que é o Cronos, é o tempo abaixo do sol, que é o mundo natural. Mas entenda, paralelo a isso, existe o mundo espiritual, que também tem o tempo. Qual é o tempo? É o Kairos, é o Aionos, que é o tempo que não está abaixo do sol, é o tempo que está acima do sol. Se abaixo do sol tem a mortandade que assola ao meio-dia, acima do sol tem o esconderijo do Altíssimo. Enquanto aqueles que estão no tempo natural são assolados pela mortandade do meio-dia, quem está no Kairos, no Aionos, no tempo acima do sol, está no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Enquanto quem está no mundo natural está sofrendo ataque, está caindo, está sendo derrotado. Aquele que está no mundo espiritual, acima do sol, no Kairos, no Aionos, no esconderijo do Altíssimo, descansando no Senhor. Ao seu lado 1000 cai, do outro lado 10.000, mas ele não é atingido. Eu não sei se você está entendendo, porque quem caminha aqui, caminha desprotegido. O apóstolo Paulo disse, eu não caminho pela vista, eu caminho pela fé. Eu estou aqui, mas eu caminho conectado aqui. Quem caminha aqui, caminha só, caminha desprotegido, caminha vulnerável. Mas quem caminha aqui, queridos, está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos, ao seu favor. Aleluia, aleluia. Quem crê, quem recebe. Pastor, o que é isso? Nós estamos falando de vida espiritual, de batalha espiritual. Olha, que isso aqui que eu estou falando para você,
Não está aqui não foi preparado não. Isso aqui é uma pré-introdução da ministração de hoje. Quem recebeu algo de Deus através dessa palavra aqui? Levanta a mão. Então entenda, foi uma palavra que não foi preparada. Presta atenção. O mundo natural, mundo espiritual. Existe uma palavra no mundo natural e existe uma palavra no mundo espiritual. Qual que é a palavra do mundo natural? Não, o Cronos é o tempo. Palavra do mundo natural é o Logos. Já ensinei isso para vocês não façam eu passar vergonha não. Anota, palavra do mundo natural, Logos. Palavra do mundo espiritual, Rema. Ok? Mundo natural, Logos. É a palavra que todo mundo tem acesso. Se um incrédulo, um ateu, um satanista pegar a Bíblia e começar a ler, a palavra está acessível para ele. Sim ou não? Sim. No mundo natural, essa palavra é Logos. No mundo espiritual, essa pessoa não tem acesso à palavra no mundo espiritual. Ela só vai ler o Logos, mas ela não vai ter acesso ao Rema. O que é o Rema? O Rema é a palavra revelada, é a palavra específica, é a palavra que salta de dentro da Bíblia e ganha vida na tua direção. Parece que o pastor está pregando só para você, você diz assim, meu Deus do céu, tu contou minha vida para o pastor, tu falou alguma coisa para ele, meu Deus, esse pastor está pregando para mim, ai Senhor, que palavra é essa, meu Deus? É o Rema, você está conectado, você vem com o coração entregue ao Senhor, sem travas, aberto para receber na totalidade aquilo que Deus tem para você. Quem está aqui não entende, quem está aqui não recebe. Quem conecta com o Senhor e decide não caminhar pela vista, mas caminhar pela fé, entende o que ninguém entende, recebe o que ninguém recebe. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E aí, eu já vi crente dizer assim, eu estou há 10 anos na igreja, e eu não sou abençoado, o irmão chegou agora, já está sendo abençoado, irmão. Quem já ouviu alguém dizer isso, levanta a mão. Por quê? Está 10 anos no natural. Está 10 anos no natural, no Cronos. O irmão chegou e já acessou o Kairos. Quando você acessa o Kairos, irmão, o presente e o futuro se encontram. E aquilo que precisava de 10 anos para acontecer, acontece em 1. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, crente. Oh meu Deus, pastor, não estou entendendo nada. Então você precisa receber Jesus, porque aquele que não tem o Espírito não compreende as coisas do Espírito. Você tem que receber Jesus para o coração abrir e você começar a entender. Presta atenção, o que é Kairos? O Kairos acontece nos teus negócios, na tua vida familiar, na tua chamada ministerial. Você está aqui, do nada, de repente aparece uma oportunidade para você, uma porta abre, um negócio, uma proposta. E aí o que precisava de 5, 10 anos para acontecer, acontece em 1 mês na tua vida. O que é isso? É o Kairos. Aí você, quem não está no Espírito não discerne o Kairos. Quando o Kairos vem, irmão, que é isso? Meu Deus, é o Kairos. É o acelerar de Deus. Abriu a porta, irmão. Abriu a porta, entra com os 2 pés. Entra com os 2 pés, faz o que tem que ser feito, caminha por princípios e você vai ver o favor de Deus na tua direção. Porque a porta que Deus abre, homem nenhum tem a capacidade de fechar. Mas tem um detalhe, você pode fazer muita besteira na porta que Deus abriu. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Mas você pode fazer muita besteira dentro dela. Quem está entendendo isso, gente? Aí você troca, investe a bênção em maldição. Meu Deus. Por quê? Porque você não está fazendo o que tem que ser feito. E nós estamos falando de batalha espiritual. E isso é discernir, fazer a leitura espiritual correta, enxergar quando Deus abre uma porta, enxergar quando não é Deus. Porque as propostas do diabo vêm disfarçadas de bênção, vêm disfarçadas de vida. Provérbios 16, 25, está escrito que existem caminhos que parecem bons, mas o final é a morte. Ou seja, oportunidades
maquiadas de vida, mas na verdade é a própria morte. Maldição disfarçada de bênção, mas é maldição. Você precisa de discernimento espiritual. E não vou ensinar hoje, vou ensinar domingo que vem sobre isso. Hoje eu vou preparar você, eu vou preparar o caminho para você entender o que eu vou explicar domingo que vem. Por isso que você tem que anotar tudo. Você tem que anotar tudo. Nós estamos falando sobre o mundo espiritual. E você já entendeu que tudo que existe no mundo natural, primeiro foi criado no mundo espiritual. Até você, antes de ser criado no mundo natural, foi criado primeiro no mundo espiritual. Então, tudo que existe no mundo natural, também existe no mundo espiritual. Porque tudo que existe no mundo natural, foi criado primeiro no mundo espiritual. Tudo que você quiser criar no mundo natural, primeiro você tem que criar no mundo espiritual. Quem está conectado com Deus está anos-luz na frente daqueles que não estão. Você tem uma vantagem absurda em todas as áreas da tua vida. Isso é, se você estiver conectado com Deus. Por quê? Porque tudo para acontecer aqui, primeiro tem que ser gerado aqui. Quem está entendendo isso, gente? Diga amém. Nós já aprendemos que a terra, antes de ser povoada por homens, ela foi povoada por anjos. Quem já aprendeu isso aqui? Levanta a mão e diz glória a Deus. Nós já aprendemos que nós estamos aqui nos movendo no natural, mas existe algo espiritual acontecendo também. Nós aprendemos que existem sim anjos caídos, anjos das trevas, que outrora eram anjos da luz. Nós aprendemos isso, e hoje eles estão na condição de principados, de potestades, de hostes espirituais da maldade. Quem lembra que eu já ensinei isso, gente? Quem lembra? Eu vou pontuar um pouquinho sobre isso hoje também, para você aumentar e aprofundar o teu aprendizado. Nós estamos aqui, mas existem anjos do Senhor aqui. Existem anjos do Senhor. Existe no mínimo um anjo de Deus para cada um que está aqui hoje. No mínimo. A terça parte das estrelas do céu caíram, é o que está escrito lá em Apocalipse. É o texto que nos dá o respaldo para falar que a terça parte dos anjos caíram por influência do comércio de Lúcifer, porque estrela na Bíblia é anjo. Quem lembra disso, levanta a mão e diz glória a Deus. Pastor, para mim estrela na Bíblia não é anjo, então não caiu a terça parte, porque o único texto da Bíblia que diz que caiu a terça parte, diz que caiu a terça parte das estrelas do céu. Então na Bíblia estrela é anjo é estrela. Caiu a terça parte das estrelas, a terça parte dos anjos, juntamente com Lúcifer, por causa do comércio, da negociação que ele fez. Domingo passado, eu falei sobre o comércio de Lúcifer, sobre a síndrome de Lúcifer, e foi muito forte. Foi a semana inteira pessoas dando testemunho do que aconteceu na sua vida durante essa semana, decorrente da palavra de domingo. Quem estava domingo aqui, levanta a mão. E aí eu quero que você preste atenção. Nós estamos aqui e existem anjos. Todo o território existe também anjos caídos, anjos das trevas, dominadores, principados, líderes. O inferno ele é organizado. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Diga: o inferno é organizado. O inferno é organizado. O inferno é organizado. Mas existe bem mais anjos de luz do que anjos das trevas. Diga glória a Deus por isso. Os anjos são espíritos. Quem entende isso, diga amém. Quem entende isso, diga amém. O anjo é um espírito dotado de uma personalidade. Eu já ensinei isso também para vocês, estou só repetindo aqui, tá? Você que aceitou Jesus como teu Salvador, tem o Espírito Santo em você, sim ou não? Porque você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio e fez morada em você. Você é casa, é santuário, é morada do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Do Deus vivo. Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. O próprio Deus habita em você. E Deus é
É o que está escrito. Na Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Qual que é o Espírito mais forte, gente? Qual que é o Espírito mais forte? São os espíritos caídos ou é Deus que habita em você? Claro que é Deus. Pastor, por que o pastor está falando isso? Para você entender que não tem o porquê você ter medo. Se você está caminhando, irmão, em retidão, na palavra, nos princípios, cada passo que você dá, o inferno recua. Cada passo que você dá, o inferno recua. Você entra numa rua, os demônios dobram na outra. Por quê, pastor? Porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus é Espírito, o próprio Deus habita em você. Agora, imagina, se você tem anjos com você, Deus dá ordem aos anjos ao teu favor. Quando você chega, os anjos chegam também. E o anjo de luz é mais forte do que o anjo caído, sim ou não, gente? Sim, gente, é mais forte do que o anjo caído. Quando você chega, você já começa a tomar território sem nem perceber. Diga glória a Deus. João capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam, a estes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você recebeu Jesus, foi lhe dado um poder. Que poder é esse? O poder de ser feito filho de Deus. Existe um poder atrelado ao fato de você ter se tornado filho de Deus. Você é filho do rei, o príncipe tem poder ou não tem? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tem. E por que que você fica vivendo como um cachorrinho espantado, se você é filho do leão da tribo de Judá? Filho de leão, leão é. Tem um rugido dentro de você, pode estar entalado por causa dos seus traumas, mas está dentro de você. Pode estar entalado por causa das palavras que você ouviu, mas está dentro de você. Faz parte da tua natureza. Pode estar entalado por causa dos fracassos, das frustrações que você vivenciou, mas está dentro de você, só precisa ser ativado. Está dentro de você, é o que você é, não tem como mudar. A natureza de Deus, do leão, da tribo de Judá, está dentro de você. Quem está entendendo isso, gente? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: você é mais forte do que você imagina. Presta atenção, quem já ouviu aquele ditado popular de quando uma alma penada, quem já ouviu essa história de alma penada, né? O pastor Van está de folga hoje, né? Para achar graça aqui na pregação de domingo à noite. Quando a alma penada passa por dentro de você ou por perto de você, você se arrepia todinho. Ui, ui. Ai meu Deus, foi uma alma. Deve ter sido fulano, né? Quem já ouviu esse ditado popular? Quem já ouviu? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: deixa de ser besta. Não é alma penada não. É um anjo. E agora? Agora o pastor complicou. É um anjo, pastor? Mas é bom ou é ruim? Depende. Depende. O arrepio pode ser natural, né? Estava quente, ficou frio, aí você se arrepiou. Você se assustou, ficou com medo de alguma coisa, se arrepiou. Pode ser natural. Pode ser natural. Mas também pode ser espiritual. Espiritual. Passou um anjo bom, um anjo ruim perto de você, você se arrepia também. Pastor, isso está na Bíblia. Bora ver na Bíblia, Jó. Abre em Jó comigo. Capítulo de número 4, versículo 15. Vamos ver aqui. Jó capítulo 4, versículo 15. Coloca no telão aí. Jó 4, 15. Vamos ver, gente. Cadê o pessoal do telão? Me ajuda. Aí. Então, um espírito, o que, gente? Vocês estão comigo aqui? Alô, oi, som, oi, igreja do avivamento. Então, um espírito, um quê? Um espírito passou por diante de mim, fez arrepiar os cabelos da minha carne. E agora? E agora?
E agora? É bom assim, quando o pastor fala e mostra na Bíblia, né, pastor? Passou, me arrepiei. Agora, é um anjo bom ou é um ruim? Pode ser um bom, pode ser um ruim. Você vai se arrepiar independente de ser bom ou de ser ruim. Mas pode ser que não seja nada, quem está entendendo isso? Mas quem está conectado com o coração de Deus, quem está conectado com o mundo espiritual sabe, porque tem discernimento, se é bom ou se é ruim. Você chega no ambiente, você já sabe, se aquele ambiente está carregado de coisas boas ou de coisas ruins, você já sabe. Você já sabe, você chega perto de uma pessoa, na hora você sente, rapaz, essa pessoa não está bem não. Você sente a carga que ela está carregando, irmão. Na hora você sabe. Se você não está bem, você chega perto de uma pessoa que está bem, você começa a ficar bem. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Por quê, pastor? Porque ambientes e pessoas carregam algo. Carregam algo. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, o que é que você carrega, irmão? Não responda, por favor, não responda. É uma pergunta reflexiva. O que é que você tem carregado? Tem gente que tem carregado aflições. Tem gente que tem carregado tribulação. Tem gente que tem carregado dificuldade. Tem gente que tem carregado pranto. Pastor! Ai, meu Deus, pastor, revela. Mas não é para você carregar. Não é para você carregar. Está escrito: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é para carregar não, pastor. Não é para carregar não, pastor, não. É para ir para Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, todas as vezes que você se sentir sobrecarregado, vá para Jesus. Vá para Jesus, irmão. Vá para o Senhor, lança sobre Ele as tuas aflições, as tuas angústias. Ele tem uma paz que o pastor Alisson não tem para te dar. Ele tem uma paz que o mundo, o dinheiro, as coisas terrenas e naturais não tem para te dar. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz de Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Só pode ser encontrada nele. Diga glória a Deus. Mas pessoas e ambientes possuem cargas. E você precisa ter discernimento. Porque se você não tiver discernimento, você... anota. Se você não tiver discernimento, primeiro, você carrega o que não é para estar carregando. Segundo, você vai pegar carga do ambiente e carga de pessoas. Vixe. Fala para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não entre em uma batalha que Deus não mandou você entrar. Cuidado. Pastor, quando que isso acontece? Quando você vai conversar com uma pessoa, a pessoa começa a falar do problema que ela está vivendo, da batalha que ela está enfrentando. Quando termina a conversa, você está pior do que ela. Cheio de dor, sentindo a angústia, está pior do que a pessoa. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Cuidado. Guarde seu coração. Cuidado. Porque senão, quando o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais precisarem de você, a tua chamada precisar que você tenha uma atitude, você não vai ter forças, porque você não discerniu as batalhas. Tem batalha que não é para você entrar. Fale para duas pessoas, tem batalha que não é para você entrar. Tá, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre 4 níveis de ação do império das trevas. 4 níveis de ação. Quem quer saber quais são os 4 níveis? Levanta a mão. Eu vou falar dos 4 níveis, das 4 operações, mas não vai dar para falar hoje sobre as 4 operações. Eu vou deixar para o domingo que vem. Talvez eu nem fale, porque eu sei que a maioria de vocês não tem interesse de aprender. Vem no domingo só para bater o ponto. Quem quer aprender aqui, gente? Não engane o pastor, não. Quem quer aprender aqui, levanta a mão. Tá, pelo menos 10% da igreja, né? O dízimo.
Misericórdia, Jesus. Pega a Bíblia Sagrada, crente. Vamos falar aqui sobre esses 4 níveis, né? Eu vou ser bonzinho com você. Eu vou falar sobre os 4 níveis de ação e eu vou falar sobre os 4 níveis de contato com os seres espirituais. Você aprender, você tem que aprender, tá bom? Você anota. Pastor, não estou conseguindo entender. Fica tranquilo. Tem algo que Deus vai liberar sobre a tua vida e você vai pegar. Fica tranquilo, tá bom? Mas quem está entendendo, aprofunda e mergulha. Eu vou falar aqui os 4 níveis, as 4 esferas de operação vai ficar para o domingo que vem. Eu vou falar hoje não. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre os 4 níveis de contato e sobre os 4 níveis de ação, tá bom? 4 níveis de contato. Vamos ler aqui. Eu vou ler aqui o texto que está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Efésios 6, 12. Quem encontrou, diga amém. Anota aí no teu caderno, crente, anota na tua Bíblia, para você não perder nada. Ok? Quem encontrou, diga amém. Tem alguém vivo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Quem encontrou, diga amém. Ou você, ninguém trouxe Bíblia, ninguém encontrou, que está olhando para o telão. Misericórdia, tem que trazer a tua Bíblia, anotar, rabiscar a Bíblia, depois você compra outra nova, rabisca, anota. Mas vamos lá, se você não trouxe, acompanha aqui, não tem problema, versão ACF. Diz assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, tá? Você vai circular aí, principados, contra as potestades, circula aí também, contra os príncipes das trevas deste século, circula príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, circula aí também hostes espirituais da maldade, nos lugares, o quê? Lugares o quê? Nos lugares celestiais. Ok, gente? Beleza. Deixa aí esse texto aí, a gente já fala aqui sobre os 4 níveis de ações. Eu vou falar aqui sobre os 4 níveis, você vai anotar aí, os 4 níveis de contato dos seres espirituais com o homem. Você vai anotar aí, 4 níveis de contato, anota, 4 níveis de contato. 4 níveis de contato dos seres espirituais com o homem. A gente tá falando sobre batalha espiritual, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu vou falar agora para vocês sobre os 4 níveis de contato dos seres espirituais. Me dá Lucas, me dá um ganhozinho aqui na minha voz, para eu forçar menos um pouco, por favor. Os 4 níveis de contato com os seres espirituais. Quem colocou aí 4 níveis de contato? Quem escreveu? Levanta a mão. Escreve. Por quê? Quando você escreve, você dobra a concentração e o aprendizado. Tá bom? Eu vou falar sobre o que agora? Sobre os 4 níveis de contato com os seres espirituais. Primeiro nível, tentação. Primeiro nível é o nível da tentação. Os seres espirituais, eles podem sim tentar você, tá? Como Jesus, por exemplo, foi tentado lá no deserto, quando passou 40 dias de jejum e oração. Quem lembra dessa tentação que passou Jesus? Levanta a mão. Então, escuta, tá? Ficou bom aí, hein? Primeiro nível de contato dos seres espirituais com o homem, com você. Tentação, tá? Então você pode sim ser tentado. Está passando por uma tentação, baixa só um pouquinho, Lucas, ficou alto demais agora. Você está passando por uma tentação, pode ser um espírito maligno tentando você. Pastor, como que eu venço? Vai para a palavra. Todas as vezes que Jesus foi tentado, ele foi para a palavra. E ele venceu a tentação na palavra de Deus.
Por isso que todo domingo eu falo aqui para você, olha, pega a palavra que você está recebendo, quando você sair por aquela porta, no término desse culto, caminha sobre a palavra, passa a semana caminhando sobre a palavra, colocando em prática, aplicando a palavra na tua vida, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É o que já dizia o salmista, sim ou não? Sim ou não, gente? Amém ou não amém? Diga glória a Deus por isso. Então, o primeiro nível é o nível da tentação. Segundo nível é o nível da opressão. Anote, opressão. Você vai sentir a carga, o peso espiritual. Eu não sei se você já passou por isso, ou se você passou e não entendia, e não entendeu. Se eu estou sentindo algo ruim, estou sentindo um negócio ruim, uma sensação ruim, é um nível de opressão. Tá? A tentação, não necessariamente você sinta algo ruim. Pode ser que você esteja super bem e seja tentado. Na opressão não, na opressão você sente aquela opressão espiritual. É o segundo nível aí de contato com os seres espirituais, né? Ruins, tá certo? Terceiro nível é o nível do endemoniamento. Aí você vai puxar um tracinho e você vai colocar assim, ó, domínio mental. Escreve. Endemoniamento ou domínio mental. Escreve. Quarto nível é o nível da possessão. Ó, existe uma diferença entre endemoniamento e possessão, tá? Então vamos lá, quais são os 4 níveis? Primeiro, qual é? Tentação. Segundo, qual é? Opressão. Terceiro, qual é? Endemoniamento ou domínio mental. O quarto, qual é? Possessão. Vamos lá, gente, presta atenção. Qual que é a diferença de endemoniamento para possessão? Endemoniamento é um domínio mental. A pessoa ela não sai de si, ela fica consciente de tudo que está acontecendo. Às vezes, você vai orar na pessoa que está endemoniada e você expulsa o demônio ali, em nome de Jesus, sai o espírito maligno, sai, e você pergunta para a pessoa alguma coisa, ela diz que não lembra de nada, mas ela diz que não lembra por vergonha. Ela lembra de tudo que aconteceu. Ela fala que não lembra porque ela está envergonhada. Quem já ficou endemoniado aqui e lembra que lembra de tudo? Levanta a mão. O pessoal não me leva a sério não, ó. Gente, vamos ser assim, para levantar a mão bem alta aí. Eu tô falando, a pergunta é séria, ó, tá aqui ó, uma pessoa, 2, ó, 3, ó, né? Mas olhe, se o pastor na hora lhe fez alguma pergunta, você disse que não lembrava. Por quê? Porque você estava envergonhado, mas você lembrava. Pastor, beleza, entenderam até aí, gente? Beleza. Qual é aqui a parte ruim da coisa? É que nesse nível de contato, que é o terceiro, qual que é o terceiro nível? Endemoniamento. Nesse terceiro nível, quem é crente pode passar por esse terceiro nível, tá? Pastor, uma pessoa crente, convertida, pode ficar endemoniada, sim, tá? É um nível de contato com o ser espiritual maligno, que quem é crente pode passar, sim, tá? Mas o quarto nível, que é o nível de possessão, não. Quem é crente não passa, não há possibilidade de passar por esse quarto nível de possessão. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus habita em você. Então, nenhum espírito maligno pode possuir você. Tá? Nenhum espírito maligno pode possuir você. Endemoniamento não é possessão, é porque talvez você esteja com dificuldade de entender, porque você esteja confundindo. Endemoniamento é domínio da mente. Domínio da mente. Por isso, quando a pessoa está bêbada, você expulsa ali, mas volta na hora, porque um bêbado não tem domínio sobre... Gente, quem está entendendo o que eu estou explicando aqui? Senão eu paro de explicar, porque eu olho para vocês e parece que vocês não estão entendendo nada. Mas o objetivo aqui é vocês saírem da ignorância espiritual. Você já aprendeu isso aqui que eu estou lhe ensinando em algum canto? Você já aprendeu? Provavelmente não. Então, o primeiro pastor que dá as caras para lhe ensinar
sobre o mundo espiritual, como você está aprendendo aqui, fui eu. Então, se concentra, valoriza, anota, tá bom? Esse nível de possessão é o nível mais sério. Esse nível de possessão geralmente acontece nos lugares de contato com os espíritos das trevas, como a macumba, os centros de bruxaria, de satanismo, né? E ali as pessoas são possuídas, elas são possuídas. Tem casos de possessão que dura 6 meses, né? Quem sabia disso, gente? Quem sabia disso? Que já, né, passou aí pelos terreiros aí da vida aí, né? Que já. Quem sabia disso, né? Levanta a mão, não tem vergonha não, né? E aí, olha, eu não sei se você sabe, mas existem casos de possessão, porque quando o espírito maligno possui o corpo da pessoa, é como se desagregasse, deixasse de lado a ação da alma e do espírito dessa pessoa, que não tem mais controle sobre esse corpo, agora é o espírito maligno que tem. Muitos desses casos de possessão, a pessoa não conseguia tornar mais. Após a possessão, ela ia direto a óbito. Tá? Antigamente isso era muito comum. Hoje deve acontecer também mais na surdina, né? Por causa da lei que existe hoje, que é mais rigorosa. Mas a maioria desses casos de possessão, a pessoa vai direto a óbito. Quem sabia disso? Levanta a mão. Quem sabia disso? Ó, que uma pessoa, ó, 2 lá atrás, né? 4. Mas são 4 níveis de contato, tá? Primeiro nível qual é? Tentação. Segundo nível? Opressão. Terceiro nível? Endemoniamento. Ou domínio mental. Quarto nível? Possessão. São esses 4 níveis de contato, tá? Nenhum desses níveis são mais fortes ou mais poderosos do que você, porque você tem o Espírito Santo de Deus, tá? Que está acima de qualquer ação do império das trevas. Está escrito: o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Quem recebe essa palavra? Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem recebe essa palavra? Amém ou não amém, queridos? Glória a Deus. E aí eu quero que você anote aí agora os 4 níveis de ação, de ações. 4 níveis de ações. Eu quero que você escreva aí agora, do império das trevas. Anote. Primeiro nível, principado. Principado, do grego arquês, que significa líder. Segundo nível, potestade. Do grego exousias, potestade, anote. Potestade, do grego exousias, que significa potência, ou governo, ou autoridade. Terceiro nível, estão anotando aí? Estão anotando? Terceiro nível, hostes, com H na frente. Hostes. Hostes, com H na frente. Anotaram? Hostes. Quarto nível, dominadores. Pastor, não tem uma palavra no grego não para hostes? Tem, é porque é um pouquinho mais difícil. É cosmocratas. Cosmocratas. Se quiser anotar aí. Que significa sistemas. Aí, esse nível de ação aqui das hostes, que é cosmocratas, sistemas, vai estar relacionado a sistema financeiro, sistema político, sistema de domínio familiar. O negócio é sério, tá? A gente vai, domingo que vem eu vou desmascarar isso aí para você, tá bom? A gente vai desbuiar o milho. Eu estou fazendo você entender aqui como que é organizado o inferno,
para domingo que vem eu vou ensinar você a discernir e se posicionar espiritualmente. Diga glória a Deus. Amém ou não amém, gente? Glória a Deus. Qual que é o primeiro? Principado, arquês, líder. Segundo, potestades, exousias, que significa potência, autoridade, governante, tá? Terceiro, hostes, cosmocratas, sistema financeiro, sistema político, sistema familiar. Essa posição espiritual do espírito das trevas, ele age nos sistemas, tá? Articulando sistemas de corrupção, sistemas pecaminosos, sistemas que vão conduzir as pessoas a uma vida errante e destruindo assim a vida das pessoas. Quarto e último, qual é? Dominadores. O termo aqui para os dominadores é porneia ou porneron, que significa pornografia. A maioria das pessoas estão presas pela atuação desse espírito das trevas aqui. E a vida dessas pessoas sobre domínio da ação desse espírito das trevas. Tá? Então, esses são os 4 níveis. Vocês anotaram isso ou não? Ok? Domingo que vem, aí você fala assim, ó. Domingo que vem, eu vou ensinar vocês a discernir a atuação dessas ações, para que vocês possam se posicionar. Presta atenção, gente. Antes de acontecer no natural, acontece no espiritual. Acontece no espiritual. Às vezes acontece até antes. Já está liberado a palavra profética sobre a tua vida. Diga, destino profético. Por isso que todo domingo aqui eu prezo por isso. Ativação de destino profético. Fala para 2 pessoas. Ativação de destino profético. Porque, olha, escute. O Senhor liberou uma palavra, mundo espiritual. Ele liberou uma palavra para Abraão. A palavra foi liberada 400 anos. 400 anos. Vão passar por uma prisão de 400 anos. Quando chega no natural, o povo não fica 400 anos. Fica quantos anos? Quem sabe? 430. Diga 30 a mais. Por que 30 a mais? Se a palavra era 400, por que ficou mais 30? Porque os espíritos, os principados, que lideravam aquela geografia, prenderam aquele povo por mais 30 anos. Meu Deus. Vamos ver aqui, gente, Aqui, abre aí a Bíblia. Eu não ia falar isso não, mas eu acho que tem gente que está precisando aqui, eu vou finalizar com essa fala, tá? Abre aí na Bíblia, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Gênesis 15, versículo 13. Gênesis 15, 13, Então disse a Abrão, está todo mundo acompanhando aí, sim ou não? Saibas de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por, quantos anos? Quantos anos? 400 anos. Agora, beleza, vocês entenderam aí que era 400 anos, né? Sim ou não? Ok. Agora vai para Êxodo, capítulo 12, verso 40. Êxodo 12, 40. Quem encontrou, diga amém. Êxodo 12, 40. Está aqui no telão. Diz assim, O tempo
que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ou seja, quantos anos a mais? 30 anos a mais. Por que 30 anos a mais? Se a palavra era 400. Porque os espíritos territorialistas, eu não sei se você sabe disso, a galera que recebeu o ensinamento do ano passado sabe disso, que existem espíritos territorialistas. Cada território tem um espírito. Quem lembra desse estudo que eu trouxe para vocês? Ok, cada território tem um espírito, e o espírito de território X não entra no território Y, que é dominado por um outro espírito. O inferno, ele é extremamente organizado. Quem é desorganizado é a gente. Fale para duas pessoas, o inferno é organizado. Um principado não se mete onde ele não é para se meter. É território X. Aí tem o principado Y. Ele não entra no território X, porque o território dele é o Y. O inferno é extremamente organizado, não sei se você sabia disso. Lá no Egito, tinham 10 principados que governavam o Egito, que prenderam o povo por mais 30 anos. Deus manda a ordem de liberação. Os principados não liberam, Deus entra com juízo contra os principados. Porque todos os espíritos têm que obedecer ao comando de Deus, todos. Por isso que todas as vezes que Satanás ia fazer alguma coisa contra Jó, ele tinha que pedir a permissão de Deus. Pastor, agora eu não estou entendendo nada, fica tranquilo. Tem alguma coisa que você vai pegar, alguma coisa você vai entender. O que eu quero que você entenda era só 400 anos, ficaram mais 30, por quê? Porque estavam sobre o domínio, o governo de principados. Tem coisa na tua vida que não desatou ainda, porque você não saiu do governo dos principados. Tem coisa na tua vida que ainda não destravou, porque Deus já te chamou, Deus já liberou a palavra, mas você não decidiu. Você continua gostando das cebolas do Egito. Você continua dependente das coisas do mundo. Você ainda não se posicionou na direção das promessas de Deus para a tua vida. Aí você não usufrui. Você está mais tempo escravo do que de fato era para estar. Por quê? Porque está sob o domínio de principados. Foi assim com o povo. Aí o que é que acontece? Pastor? Deus libera, entra com juízo contra os principados. Êxodo 12:12, coloca no telão. Êxodo 12:12, acompanha aí. Êxodo 12:12, acompanha aí. Olha só, diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses com D minúsculo, todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Então, Deus liberou uma palavra, os principados não se submeteram à palavra que o Senhor liberou, ele entra com juízo contra os 10 principados do Egito, para que o povo seja de fato liberado. Existem principados que dominam territórios. Quando o povo é liberado do Egito, o povo vai para onde? Para o deserto. O povo passa quanto tempo no deserto? 40 anos. Nesses 40 anos de deserto, eles viveram como nômades.
mudando de local em local. Para ser mais específico, 42 vezes eles se mudaram nos 40 anos que eles passaram no Egito. Por que, pastor, que eles se mudavam tanto? Por que eles viviam como nômades, passavam um tempo no canto, não ficavam muito tempo em um canto, já saía e ia para outro, pastor, para não serem mais dominados pelos principados territorialistas. Porque os principados do Egito ainda dominavam no deserto, no qual o povo se encontrava. 40 anos depois que eles chegam em Canaã, isso acaba. Por quê? Porque os céus de Canaã estavam sob o governo de Deus. Quem governa sobre a terra de Canaã era Deus. Canaã era a terra da promessa. Repita, Canaã era a terra da promessa. Então, quando ele chega em Canaã, acaba. Eles não precisam se mudar mais. Em Canaã, eles ficam. Por quê? Porque quem domina Canaã é Deus. Diga glória a Deus. Pastor, esse negócio de espírito territorialista, eu estou com dificuldade de acreditar, minha mente aqui religiosa. O pastor tem algum outro exemplo bíblico, pastor, para falar, para eu entender melhor? Claro que tem. Novo Testamento, Jesus chega em uma província chamada Gadara. Quem lembra da província de Gadara? Levanta a mão da história da província de Gadara. Quando ele chega na província de Gadara, tem um camarada que está endemoniado há muito tempo. E ninguém consegue conter ele. Na verdade, possesso há muito tempo. Ninguém consegue conter ele. E ele mora ali no cemitério. Olha que loucura isso. Quando Jesus chega, o camarada, no caso os demônios que dominam ali a vida desse camarada, se prostra diante de Jesus, e a Bíblia diz que ele o adora. Olha que loucura isso. Naquela hora, Jesus pergunta qual que é o nome dele, ele diz Legião. Ele diz, meu nome é Legião. Aí ele faz um pedido a Jesus. Diga, qual é o pedido, pastor? Só vou responder se você perguntar qual é o pedido, pastor. Ele diz assim: se nos expulsas, não nos expulsas para fora dessa província. Uau! Se nos expulsas, não nos expulsas para fora dessa província. Por quê, gente? Vamos lá, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Por quê? Porque o território daquela legião era aquela província. E Jesus deixa muito claro isso, que o próprio Satanás sabe que uma casa que se levanta contra si jamais prosperará. Então o próprio principado, o próprio espírito maligno não entra na província, no território que não é dele, não se levanta contra outro príncipe, outro principado que está em outro território, porque ele sabe que se ele entrar em um território que não é dele, eles não prosperam no plano das trevas, do império das trevas. Olha que loucura isso. Aí você diz assim, meu Deus, por que eu não prospero? Meu Deus, por que eu não avanço? Porque você ainda não entendeu o que o próprio Satanás já entendeu, você ainda não entendeu. O que, pastor? Que quando você se levanta contra os teus, você não prospera. Aí você vem para a igreja, já vem debaixo de contenda, marido se levantando contra a esposa se levantando contra o marido, os filhos brigando entre si, um se levantando contra o outro, culpando o outro. Foi ele, pai, foi ele, mãe, sou mentiroso, sou mentirosa. E aí é o marido falando coisas contra a esposa, é a esposa querendo culpar o marido. E aí chega na igreja e diz assim, Senhor, por que nós estamos passando por isso? Por que a gente não prospera? Por que as coisas na nossa vida não dão certo? Porque vocês estão se levantando um contra o outro. Essa é a resposta de Deus. Você não entendeu o que Satanás já entendeu. Você não está cumprindo o princípio que o inferno cumpre. Qual que é, pastor? Eles não se levantam um contra o outro. Eles não se levantam. Aí você está dentro da tua casa,
se levantando contra a tua própria família. Dentro da igreja, um se levantando contra o outro, fofocando, falando mal do outro, falando. Você está aí na cadeira e quando você sai daqui, você vai falar mal do pastor. Quem está entendendo isso, gente? Se um se levanta contra o outro, não vão prosperar. Não vão. E só para mostrar para você, para não ficar nas minhas palavras, e aqui a gente encerra, Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 8. Marcos, capítulo 5, versículo 8. Olha, diz assim: porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Verso 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Verso 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. É forte ou não é forte, gente? Pediram a Jesus para deixá-los naquela província, porque uma casa que se levanta contra si não prevalece, não prospera. Que essa noite seja uma noite de arrependimento, de todo espírito de confusão que tem habitado dentro da tua casa. Que a partir de hoje você, esposa, não se levante contra o seu marido. E você, marido, não se levante contra a tua esposa. Que vocês não sejam competidores, mas sejam cooperadores. Você que é filho, não se levante contra o seu pai, nem contra a sua mãe. Você atrai maldição sobre a tua própria vida. E você, pai, você que é mãe, não se levante contra o seu próprio filho, suscitando a ira dos seus filhos. Não façam isso. Está escrito lá em Malaquias, que se o coração dos pais não se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos não se converter ao coração dos pais, ferirei eu a terra com maldição. Quando os filhos se levantam contra os pais, ou os pais contra os filhos, a maldição é estabelecida e a família não prevalece e não prospera. Que hoje seja um dia de arrependimento, de reconciliação, onde em vez de um combater o outro, que possam dar as mãos e dizer, vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. Esse caminho, ele não é um caminho perfeito, mas é um caminho de aperfeiçoamento. Onde nós somos capazes de amar incondicionalmente e de perdoar incondicionalmente. Assim como desejamos e queremos o perdão de Deus, também temos o dever de perdoar e de amar o nosso irmão. Quem está entendendo isso, diga amém. Fique de pé no seu lugar.